Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje a gente mostra como foram os últimos dias do Festival de Gramado. Recebemos o crítico e curador Marcos Santuário para falar como foi a 44ª edição do festival. E temos ainda dicas culturais para a semana que está começando. Certo, Nilton. A gente também fala sobre o novo edital do FAC-RS, que vai financiar 7 projetos audiovisuais. E começamos com um comentário de literatura do escritor e jornalista Luiz Gil, da Rádio FM Cultura. Tudo bom, Gil? Tudo bem, tudo ótimo. Começando com um romance, isso, Gil. Pois é, colega de quarto do Victor Bonini, da Faro Editorial. Esse livro é um romance policial, né? Tem muito de suspense psicológico. É a história de um jovem que mora sozinho num apartamento e começa a achar que tem mais alguém morando com ele, né? No meio da noite aparece o micro-ondas ligado, a TV está ligada, e ele contrata ou vai falar com um detetive, né, para resolver essa situação. A partir desse momento, mais mistérios surgem na história, coisas que eu não vou falar aqui para não estragar a leitura. Mas é bem interessante, uma história bem interessante que tem um desfecho também, né? Todos esses mistérios são resolvidos no final. Desvendar a história desse possível colega de quarto. Exatamente. Bom, o outro é conto, isso? Um livro de contos, o Conto Zero, do Sérgio Santana, livro da Companhia das Letras. Bem, o Sérgio Santana é considerado um dos maiores autores brasileiros em atividade, né? Especialmente na área do conto. E aqui ele tem 10 narrativas e a gente percebe nesse livro muito de memória, né? É um livro quase autobiográfico. Por exemplo, em uma das histórias ele fala do tempo em que ele morou em Londres, na infância dele, isso na década de 50. Outro conto, ele fala sobre as experiências dele quando ele participou de um processo de escrita criativa em Iowa, nos Estados Unidos, na década de 70. E aí a gente percebe toda a qualidade dele, não só contar histórias que têm a ver com a vida dele, mas também de inventar personagens, inventar situações. O Sérgio Santana também que tem uma proximidade muito grande com o experimentalismo na hora de narrar suas histórias. É um livro bem bacana e o Sérgio Santana é o destaque deste sábado do Tons e Letras na FM Cultura, a partir das 11 da manhã. Ele vai nos contar um pouco mais sobre esse livro e também um pouco mais sobre a sua trajetória. Sobre os processos de escrita dele como um todo. Exatamente, tudo. Bom, lembrando que o Tons e Letras acontece sempre aos sábados, às 11 horas da manhã, na FM Cultura 107,7. Obrigado pela tua presença, Gil. Até semana que vem com mais um comentário, certo? Ou confira agora como foi o sábado e a noite de premiação no Festival de Cinema de Gramado. A reportagem é uma parceria entre a produção de TV da SPM Sul, o GNC Cinemas e o Estação Cultura. O Domingos faz da sua própria vida uma obra de arte e ele tirou um trecho agora para a gente contar nesse filme, que é um trecho dos anos 60, um apartamento que ele morou em Copacabana, na Barata Ribeiro, durante vários anos. Muitos amores, muitos sonhos, muitos projetos passaram pelo apartamento, até que eles beberam o apartamento todo, porque deviam o valor do apartamento no botequim do outro lado da rua. Então é uma história fascinante, um personagem incrível. A verdade é que não me esperava todo esto. No conozco el festival, por supuesto, pero no había venido nunca. Y venir la primera vez y ser homenajeada, la verdad es que me pone nerviosa, por un lado, y luego muy contenta también. Criar um evento desses e poder contar para o Brasil inteiro o que mais a gente gosta, que são as nossas histórias, é indescritível. Criar músicas, criar cenários, criar uma arte, homenagear uma Elis Regina. Quando o filme Elis atravessou a Rua Coberta, tocaram as músicas de Elis Regina, o elenco se emocionou. Tony Ramos fez uma linda passagem, a Sônia Braga veio com tudo, a filha do Mujica, infelizmente o nosso Zé do Caixão não pôde estar, mas a filha dele passou, um vampiro com as mulheres. O público entende o que vai acontecer lá dentro do palácio, porque passa por aqui. Essa é uma maneira legal de fazer, uma maneira legal de contar histórias. Foi contado emocionalmente, não é técnico, é emocional. Naturalmente é um festival e esse festival, por isso, ele é o maior do Brasil. A gente procura a cada ano se superar, evoluir,
fazer o melhor da gente em benefício a toda essa comunidade gramadense e aos turistas que vêm a Gramado. Eu tô muito feliz mesmo. E a gente segue com a 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, conversando com o crítico de cinema e curador do festival, Marcos Santuário. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Newton. Prazer estar aqui contigo de novo. A gente estava vendo ali imagens do encerramento nessa reportagem e alguns dos vencedores já começam a dar uma saudade, Pois né? é, até eu me emocionei vendo essas imagens, que estava lá durante esses 9 dias acompanhando uma verdadeira festa. Superou as expectativas que nós tínhamos, Newton. Os artistas, os homenageados, os convidados especiais, as equipes dos filmes, o pessoal de Sundance que teve aí, pessoal de vários lugares, de vários países da América Latina, a imprensa que tu conheces bem, quer dizer, quase 500 jornalistas, sei lá, foi uma interação cinematográfica muito grande, muito intensa. Bom, e tu, enquanto curador, assim, a resposta de público e de crítica aos filmes apresentados, como é que foi esse ano? Olha, é o 5º ano, né, que a gente está na curadoria. Em 2012 nos convidaram, o José Wilker, o Rubens Ewald e eu, e a gente veio com uma proposta que é o que Gramado queria, né? Voltar a ser um festival com um diálogo mais amplo com o público, com tela cinematográfica e também, logicamente, com a crítica, sem esquecer a essência do festival, que nasce numa cidade turística, eminentemente. Então, o tapete vermelho tem uma importância, né? E a gente, então, trouxe filmes, estamos tratando de fazer, do 40º Festival até esse, filmes que produzam esse diálogo, no tapete vermelho e nas páginas mais críticas do cinema brasileiro. E acredito que, pelo que a gente viu no encerramento, e mesmo durante a semana, nos diálogos, a gente conseguiu, com esse leque que veio, né, de Domingos Oliveira, o grande cineasta premiado na edição, até o Matheus Souza, estreante, junto com todos os curta-metragistas que fizeram muito bem ao Palácio dos Festivais. Santuário, falando em Domingos de Oliveira, então, o melhor filme, Barata Ribeiro, 716. Ele ganhou outros prêmios também, né? Ele ganhou, foram 4 prêmios, né? Incluindo trilha sonora, atriz coadjuvante e melhor direção. Então, o melhor diretor fez o melhor filme. Isso tem uma fala interessante, né? E é a vida dele sendo contada. O Caio Blatt viveu o personagem. No palco ele disse, eu poderia ser o alter ego, mas na verdade eu sou o ego aqui presente do Domingos Oliveira. Ele vive o Domingos Oliveira e mostra como foram aqueles momentos que antecederam 1964, uma geração que estava ali festejando a vida, brincando com a arte e ao mesmo tempo acompanhando esse processo, né? Isso foi um momento muito intenso e emocionante lá. Bom, outro momento bastante forte aqui, a gente tem outro filme que conseguiu um bom número de prêmios, é o Roubo da Taça. Né? Roubo da Taça. Isso foi uma aposta nossa, assim, porque curador também tem que arriscar, né? E a gente arriscou com um filme que é cômico, né? Por um lado, e é sério por outro, porque ele trata do roubo da Taça Jules Rimet, da Copa do Mundo, lá em 1983, e faz isso com uma leveza muito importante. E entra naquele hall de filmes que nós apostamos nesse festival, que são as comédias inteligentes, capazes de fazer rir, mas também fazer refletir e pensar sobre certas realidades. E aí a gente tem, né, o Paulo Tiefenthaler como o melhor ator do festival nessa comédia, né, que arrebatou aplausos e trouxe de novo, então, gargalhadas importantes pro Palácio dos Festivais. Tem prêmios técnicos importantíssimos aqui, melhor roteiro, melhor fotografia e melhor direção de arte. Exatamente, são 3 prêmios muito cobiçados, a reconstituição daquela época está muito boa, a fotografia está envolvente e o roteiro é isso que eu te comentei, né? Ele realmente nos leva a percorrer os caminhos desse filme, do roubo da taça, rindo e interagindo com a ideia fundamental do filme, né?
Marcos, a melhor atriz foi para o filme que trata aí a biografia de Elis Regina. Muito esperado também, Newton. E inclusive a Andréa Horta, atriz que ganhou o prêmio de melhor atriz por Viver Elis, estavam todos muito nervosos, porque eles iam falar da Elis na terra da Elis. E depois de todos os prêmios e passado toda essa situação, a Andréa me disse: Marcos, eu estou muito feliz, porque eu precisava mostrar esse filme aqui para entender se eu vivi realmente Elis como deveria. Eu posso te dizer que a premiação dela é extremamente justa e já num primeiro momento apontava, porque viver o mito Elis Regina, onde ela nasceu, é uma das tarefas mais difíceis que eu já vi para uma atriz. E a Andréa Horta mostrou, além da sua simpatia e da sua comunicabilidade, ela mostrou um talento enorme para viver a visceral atriz, a Elis Regina, com a musicalidade que tem a vida da Elis Regina e fazendo dele um filme tremendamente delicioso e que seguramente com os demais, com o Roubo da Taça, com o filme do Domingos Oliveira e também com outros filmes que nós escolhemos, já estão entrando nos cinemas. Quer dizer, em setembro mesmo, o público vai poder ver os filmes que estiveram em Gramado. E isso é muito importante. Bom, tá? com relação a esse filme da Elis, a atriz deve ter sido realmente satisfeita, porque ela ganhou também o filme foi eleito o melhor pelo júri popular, né? Exatamente, que é um desejo, que é um prêmio que todo cineasta e todo produtor, sobretudo, quer ganhar, né? Porque a ideia é que esse filme, então, agradou ao público, que é quem vai pagar o ingresso para assistir o filme no cinema. Porque a gente está com essa lógica, né? Nós não queremos filmes que morram em Gramado, nós queremos filmes que nasçam em Gramado. Por isso, todos os filmes esse ano eram inéditos. Entre os estrangeiros venceu o Guarani. O Guarani, nós fomos pensar esse filme lá no Paraguai, uma história muito envolvente sobre a realidade paraguaia, que é uma cinematografia e uma realidade que a gente não costuma conhecer. A gente conhece mais outros países, mas o Paraguai a gente não tem um conhecimento forte, nem da sua realidade e nem do seu cinema. E essa produção trouxe um frescor, assim, um olhar sobre um outro Paraguai, que não é o midiático de problemas e dificuldades somente, mas é uma interação humana com uma realidade do povo guarani. E aí teve o melhor ator, que saiu desse filme também, falou em Guarani para a plateia e emocionou o público, que começou a conhecer um pouco mais essa realidade também, né? Marcos Santuário, prossegue aqui com a gente para a gente continuar falando sobre Gramado no próximo bloco. Perfeito, sim. Com prazer. Legal. Com certeza. E a gente dá um pouco mais de sequência sobre o que aconteceu em Gramado. Não, na realidade, agora a gente vai falar sobre outro assunto, vai falar um pouco sobre música. Dando sequência ao projeto Noites Especiais do Sgt. Peppers, o músico João Donato se apresenta nessa quinta-feira. O cantor e pianista vem acompanhado de Luiz Alves no baixo e Robertinho Silva na bateria. O show ainda contará com a participação do Antônio Villeroy. O Estação Cultura faz um rápido intervalo, a gente já volta. Nós prosseguimos fazendo um balanço da 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado com o crítico e curador do evento, Marcos Santuário. Marcos, a gente falou do prêmio do Júri Popular, mas ainda falta falar do prêmio da crítica. Sabe que foi muito importante esse ano, porque o Marco Dutra, que é um diretor conhecido, trabalhou com a Juliana Rojas em Trabalhar Cansa, que foi um filme muito aplaudido, e depois nós trouxemos a Gramado a Sinfonia da Necrópole, que também causou um furor muito positivo. O Marco Dutra foi até a Argentina, trouxe o Leonardo Sbaraglia e trouxe o filho do Ricardo Darín.
e eles compuseram com a Carolina Dickmann o filme que foi o preferido da crítica. Foi O Silêncio do Céu, um drama forte sobre violência contra a mulher. E também ele recebeu um prêmio prêmio da crítica e um prêmio especial do júri, porque realmente é um filme impactante e que logo vai estar circulando pela América Latina, mostrando essa unidade de... Não chegou a ser uma coprodução, mas tu tem atores brasileiros, atores argentinos, e o filme foi, em sua maior parte, filmado em Montevidéu. Então aí é uma realidade, né, latina que se impõe, e a crítica deu seu prêmio, e o júri também decidiu dar um prêmio especial para essa produção. E no caso dos latinos, aí a gente teve a produção argentina, Esteros, que também tem alguns atores brasileiros também recebendo o prêmio da crítica. Então, eu diria que uma marca também dessa edição foi isso, né? A integração das produções dentro, sobretudo, do cenário do Mercosul em termos de produções, né? Uma ideia de internacionalização maior do festival. Exato. Que vem se reformulando e vem numa ascensão para chegar na sua 45ª edição. Como já está sendo pensado essa edição? Isso, a gente já está trabalhando nessa edição de forma paralela. A vinda do Sundance Festival e do Sundance Channel esse ano para Gramado, que foi ótimo para a realização de negócios, inclusive, com produtores, diretores daqui, aponta a isso, né? Eu, semana que vem, possivelmente devo estar indo para o TIFF, em Toronto, onde eu vou todos os anos no festival, e aí também nós fazemos um processo de integração com outro festival, além de outros 8 festivais internacionais que estavam presentes aqui em Gramado. Então, o ano que vem, 45 anos, a gente promete mesmo, assim, homenagens tão intensas como foram as desse ano, e também essa projeção de uma Gramado que se internacionaliza, né? Um festival que ganha ainda mais força nesse cenário internacional, né? Excelente, obrigado, Marcos Antônio. Obrigado a vocês, querido. Parabéns pela edição do Festival de Gramado esse ano. Obrigado. Bom, agora a gente vai falar mais um pouquinho do Festival de Gramado. Veja quem passou pelo festival na sexta-feira. A reportagem é uma parceria entre a produção de TV da SPM Sul, o GNC Cinemas e o Estação Cultura. Já vim muitas vezes, assim, então eu adoro e acho que aqui tem uma energia muito boa, sabe? Então temos que curtir os nossos filmes. Eu admiro o festival há muitos anos já, então tá com filme é tipo... é uma realização muito grande, né? Muito bacana, é meio que... Tô conseguindo, sabe? Mais um passinho de construção de uma carreira, de valorização do cinema nacional também, porque são filmes totalmente diferentes. O meu é uma comédia romântica, Tamo Junto, o Barata Ribeiro é um filme biográfico, autobiográfico do Domingos, de época. Então, eu acho que essa pluralidade me interessa muito e eu acho bacana ter no festival também. Eu tenho um trabalho que eu sempre sonhei em ter e tô numa mostra com o meu cineasta favorito, que é o Domingos Oliveira, e com outros nomes incríveis, como o Marco Dutra, e com filmes que eu quero muito assistir, e outros que eu já assisti e já vi que são incríveis. Então, só de imaginar que alguém pensou, opa, o filme desse menino, vou colocar junto aí, no meio dessa lista incrível, eu já me sinto incrível também. Começar a prova. Desde o princípio a gente sabia que estava lidando com 12 personagens com esse critério de não haver um protagonismo. Então, na verdade, o protagonismo se revela ao longo da narrativa. O que nos interessava, na verdade, eu acho, o grande protagonista disso é a trama. A gente tem 5 minutos.
Bom, e agora vamos esperar então a próxima edição, 45 anos do Festival de Cinema de Gramado. E nós continuamos falando de audiovisual. Estão abertas as inscrições para o edital do Procultura RS FAC, direcionado ao setor audiovisual gaúcho. E sobre o novo edital do Fundo de Apoio à Cultura, nós conversamos agora com a Érica Lewis, da Diretoria de Economia da Cultura da SEDAC. Tudo bem? Tudo ótimo, agradeço aqui o convite e a oportunidade. Então, a Secretaria Estadual de Cultura, na oportunidade do 44º Festival de Cinema, lançou um edital que é fruto de uma parceria com a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, de 2,5 milhões para 7 vagas do setor audiovisual. Então, serão contemplados 2 longas-metragens de R$550 mil cada um, e as outras 5 vagas se destinam a obras seriadas, assim divididas. Temos 2 vagas para obras de ficção, 2 vagas para documentário e 1 para animação, que é um setor também que a Secretaria pretende estimular. Esse edital é fruto dessa parceria do Fundo Setorial de Audiovisual, da Agência Nacional. Então, para cada R$1 que o governo do estado investe, eles investem R$1,50. Então, é um edital de 2,5 milhões, cujo 1 milhão vem do orçamento da Secretaria Estadual de Cultura e 1,5 milhão é a Ancine quem está aportando para essa produção audiovisual no Rio Grande do Sul. Bom, as inscrições já estão abertas desde o dia 30, né? Então é importante passar pelo site e ver como dar uma olhada no edital, mas lembrando que esse é um dos editais dos muitos que o FAC faz, Um dos editais. Em 2016, a gente teve a felicidade de lançar o maior conjunto de editais que o Fundo de Apoio à Cultura já teve. Né? Estão na rua aí 13 editais, esse então é o 13º. Tivemos já a oportunidade de lançar um também para o setor audiovisual de curta-metragens. Esse ainda está em fase de seleção, tivemos 44 inscritos. Esse edital que a gente está falando de produção audiovisual fica aberto até o dia 27 de outubro. Então, a comunidade cultural e da área de audiovisual que está ouvindo ainda tem 2 meses para se organizar e se inscrever. E desde já coloco à disposição a equipe da Secretaria, não sei, posso deixar o telefone? Claro, 3288-7523, para ajudar aí na elaboração, tirar dúvidas, né? Ainda dá tempo. Legal, Érica. Muito obrigado pela tua participação aqui e parabéns aí pelos editais. Domício, está terminando o programa? Sim, só vou lembrar que o site, então, que é o Procultura RS, procultura.rs.gov.br, e a gente encerra o programa de hoje com o som da banda Gelp, que lança seu primeiro CD, na opinião, nessa terça-feira. O show começa às 10 da noite, então tchau para vocês, até a próxima edição, fique com Gelp. I gotta get myself straight back into the wall.